Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui. Gratidão, mestre, por mais esse encontro. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado A Arte de Meditar. Num trecho do livro, mestre, o Joel fala o seguinte: para alcançar a mente que estava em Cristo Jesus, requer esforço próprio e a graça de Deus, que é o fator mais importante. Mestre, qual a sua visão sobre esse esforço próprio para alcançar Deus e também sobre a graça divina, a graça de Deus? Nós temos tocado nesse assunto já aqui, Gilson, com vocês que têm acompanhado os videocasts. E uma coisa deve ficar muito clara para cada um de nós. A verdade de Deus se revela. Ela se revela exatamente quando descobrimos como estar quieto e não em movimento. Portanto, não se trata de um movimento do fazer, do obter, do alcançar. Isso requer uma entidade presente, que é o eu, dentro de um movimento. Mas em que direção? Se você me dá um endereço, eu sei para onde estou indo com esse endereço. Pelo menos eu tenho um endereço, tenho uma ideia de como chegar lá. A realidade de Deus não é assim. Não é possível você ter um endereço. Não é possível você ter uma ideia de como chegar lá. Isso, vou colocar de uma forma bem simples para você. Nós não estamos lidando, quando falamos de Deus, de um lugar que, com um endereço, você tem uma noção de para onde está indo, aonde você quer chegar. A realidade de Deus é algo que está presente, não está no tempo, não está em algum lugar distante no futuro. Então não se trata de um movimento para alcançar. E, naturalmente, todo esse movimento é um movimento no tempo. E um movimento que requer uma identidade presente, numa disciplina imposta a si mesma, com base em fórmulas, códigos, ideias, conceitos e crenças, e pelo esforço chegar lá. Não é assim que funciona. Aqui se trata de tomarmos ciência da realidade agora, aqui presente. Não podemos tomar ciência da realidade de Deus presente sem antes eliminarmos a ilusão desta identidade que está aqui, criando toda esta confusão, toda essa balbúrdia, sustentando toda essa ilusão. Então, o trabalho nosso consiste em tomarmos ciência dessa ilusão que está aqui, nesse momento. A ciência dessa ilusão é o fim para essa ilusão. E a ciência disso ocorre por uma ação desta graça divina. E isso, verdadeiramente, Gilson, é uma ação da própria graça, não é uma ação do próprio eu, do próprio ego. No tempo, nessa autodisciplina que o ego pode impor a si mesmo e pelo esforço. Nós precisamos rever isso, ter uma compreensão direta daquilo que se passa conosco nesse instante. Ter uma aproximação disso já ocorre em razão do próprio poder da graça. Isso ocorre de uma forma muito natural. Não requer esta autodisciplina, esses códigos de práticas ou qualquer esforço. É uma ação divina.
É uma ação da própria graça. Agora mesmo você está aqui não pelo seu esforço. Você está aqui porque a graça lhe trouxe a esse espaço. Sua inclinação de apreciar uma fala como essa não vem pelo esforço. Não tem você nesse esforço. Isso está acontecendo apesar exatamente de você. Porque tudo que o ego pode fazer é criar mais confusão. É exatamente se afastar da beleza de um trabalho como esse. Por quê? Porque um trabalho como esse é a anulação do ego, é a anulação do eu. Ele aqui não tem qualquer valor, qualquer importância. Olhe para si mesmo, você aprecia ouvir uma fala como essa. Aprecia investigar esse assunto. Há algo em você que te inclina internamente para esta constatação. Isso não vem de você. Não é um esforço seu. Não é um trabalho seu. É um trabalho da graça. E é uma ação da graça, essa inclinação, essa disposição, essa alegria e esse momento. Tudo bem? É isso que nós precisamos compreender. Nós não temos o endereço de Deus. Tudo que temos no ego é o passado. Toda a nossa referência de vida é a referência da mente egóica, com seus diversos interesses, que são puramente egocêntricos. A mente egóica, ela não tem qualquer inclinação para aquilo que é divino. Tudo que ela pode fazer se situa no seu auto-interesse. Se algo está começando a despertar em você, essa alegria surgiu em você para esse trabalho, é porque a graça está realizando o trabalho dela e criando essa aproximação. Então aqui, Gilson, o que se faz necessário é descobrir o que é estar quieto. Mas mesmo isso é a alegria desta graça, é o poder desta graça, é o poder deste silêncio surgindo de dentro de você, criando uma inclinação para essa revelação. Estar presente aqui, se envolver com esse trabalho é o convite que eu posso lhe fazer. Mas você só irá atender esse convite se a própria graça lhe fizer o convite. Se a mente continuar presente, você vai acreditar que tem alguém lhe convidando. Mas se for a graça, ficará claro que essa fala vem da graça, que o convite vem da graça, que o silêncio vem da graça. Não tem alguém envolvido nisso. Então não há esforço, é um movimento divino, é um movimento de alegria, esse movimento desse encontro com a verdade. Ô mestre, é impressionante como, nesse contato com o mestre as coisas vão sendo esclarecidas, vão sendo compreendidas, digamos assim, porque veio uma memória aqui, numa das primeiras vezes que o mestre trouxe essa fala, como essa graça que nos encontra e nos leva a um trabalho como esse trabalho que o mestre compartilha. E aí veio um fluxo de pensamentos e a identificação era completa, né? Não, mas eu cheguei aqui porque eu passei por esse estudo, eu passei por aquele outro, eu fiz essa meditação, eu fiz aquela outra, eu fiz esse curso, eu estudei tal filosofia. E aí, né, nesse acompanhamento com o mestre, nesses encontros, daqui a pouco ficou muito claro como é só a história, que é o passado, vindo à tona, realmente querendo se manter viva, né? Então, a minha história, por onde eu passei, me levou até aqui. Só pensamento que não é visto, então tinha uma identificação completa. No momento que foi visto por esse compartilhar de presença, de graça do mestre, acaba ficando muito nítido
como essa graça que nos encontra, essa graça que nos toca e essa graça que faz o trabalho também, porque o ego só atrapalha tudo. Ô Gilson, tudo que nós conseguimos ver, na verdade, é por graça divina. Inclusive, o cansaço que surge nessa busca, nessa procura. Tudo que você fez, tudo que você leu, estudou, pelos caminhos pelos quais você passou, e as pessoas passam por diversos caminhos, mas isso não é um processo de evolução nelas para esse momento de aproximação mais direta com um trabalho como esse. Todo esse processo é um processo onde você começa a constatar coisas, mas essas coisas vão sendo constatadas dentro do próprio eu para o eu. Então, nós saímos de uma escola para outra, de uma prática religiosa para outra, de uma técnica para outra, de um professor para o outro. Mas todo esse movimento ainda é um movimento no tempo, feito por uma identidade presente em sua insatisfação, ainda adquirindo uma formação ainda maior. Isso não lhe aproxima em nada da graça, isso apenas lhe faz cansar. Então, o cansaço vem da graça. A própria graça lhe concede a visão de que você está cansado. Quando isso ocorre, ocorre dentro do nosso coração uma prece, uma oração, um grito por socorro divino, porque nada ainda funcionou, nada deu certo. Então, há uma melhora aqui, há uma melhora ali, há uma mudança aqui, conseguimos algumas coisas, alguns milagres acontecem, alguns sucessos acontecem, mas tudo isso ainda está a nível egóico. E a maior prova disso é que isso não lhe satisfaz, porque não é o fim da busca, ainda está dentro do processo de uma identidade insatisfeita, que é o ego, na busca. E nessa busca você fica fazendo trocas e tendo experiências. Essas experiências são guardadas como parte do acervo do ego. Esses milagres acontecem como parte das conquistas do próprio ego, mas nada disso tira você desse sentido de separação. E nada disso, naturalmente, lhe aproxima de Deus ou da graça. A graça lhe mostra o cansaço disso. Num determinado momento, a graça se revela. Por graça, por amor, por compaixão divina. Não pelo seu esforço, pelo seu fazer, pelo seu buscar, pelo seu procurar. Isso é uma tremenda viagem do próprio ego. Acreditar que podemos atrair esse amor divino assim. Sim, chega um momento em que você está tão cansado, tão exausto, que você deita e você faz uma prece, dá um grito interno para que Deus se revele. Aí ele vem. Aí ele se mostra para você. E aí algo novo realmente começa a acontecer. Mas algo completamente diferente de todo esse processo, de toda essa jornada ou caminhada que o próprio eu vinha fazendo. Tanto é assim que estamos diante de algo completamente inusitado. Só irá fazer sentido se você já foi tocado de verdade por isso. Porque a própria graça lhe faz perceber a verdade disso, porque você já está vivenciando isso. Se não está vivenciando, não faz o menor sentido. Se está vivenciando, agora faz sentido. Então, quando a presença da graça assume o espaço dela e se mostra para você, aí ela vem. E quando ela chega, a busca termina. O movimento de procura de ensinamentos, de práticas, de técnicas, tudo isso desaparece.
Não há mais necessidade desse movimento de prática espiritual, de prática de meditação, de prática disso, de jejum, etc. Tudo isso desaparece. Ou qualquer outra coisa que vem sendo colocado aí fora, como algo importante dentro dessa assim chamada busca. Porque não há mais busca. Mas isso faz sentido quando fica claro a alegria de estar aqui olhando para tudo isso, percebendo tudo isso, tendo uma clareza a respeito disso, ou uma suspeita, Gilson, também a respeito disso. Nem sempre tudo aqui é tão claro. Na verdade, há uma clareza interna. Intelectualmente, na verdade, muitas das vezes a gente não alcança, mas há algo dentro de você que lhe mostra com clareza o que está sendo colocado, porque a busca terminou. É assim que acontece. Ô, mestre, eu dou risada, o mestre comentando, porque no meu caso foi exatamente assim. Eu tava cansado pra caramba, eu já tinha estudado tudo que é livro, meditado até não poder mais, e realmente chegou um momento de exaustão, assim, né? E aí eu me dei uma louca lá, saí de tudo que é grupo, me afastei dos grupos de estudo que a gente tinha e tudo, desativei o WhatsApp. E num desespero interno, porque pratica isso, pratica aquilo. Tem algumas melhoras, como o Messi falou, mas é tudo muito superficial, porque internamente ainda tá essa insatisfação. Então, quando realmente cansei, eu não aguentava mais, assim, ó, daí a graça se revelou, né? Apareceu um vídeo do mestre no YouTube. E como o mestre falou, né, dentro alguma coisa já tocou, mas a mente vem, né? E daí, por exemplo, como a gente já falou em outros videocasts, o nome do canal, Mestre Gualberto. Opa, aí a mente já bateu. Como assim, mestre? A gente já falou sobre isso em outros videocasts. Mas, obviamente, né, participando dos encontros e como é algo que está fora, né, do intelecto, e o mestre é essa graça, daí, né, pela graça, a graça vai fluindo. É uma benção. Tão natural acontecer. Esse encontro com a graça é um encontro da graça, nela mesma, com ela própria. Então, quando ela chega, o intelecto também se aproxima e começa a falar coisas a respeito. Mas como assim? Não é? Mestre e tal. Que era o nome do canal. Que sempre foi o nome do canal, botaram lá esse nome do canal. Tem vídeo aqui, né? A gente tem falado isso para vocês. Não existe tal coisa como mestre, só há uma única realidade presente, e essa realidade presente é a verdade do Cristo, da consciência, como você queira chamar. Essa realidade não tem nome. É o pensamento que fica projetando personagens, mestre, discípulo, guru, discípulo, professor, aluno. Só há uma realidade presente, essa realidade está além do conhecido, está além do nominável, do descritível. É a realidade desse encontro com a alegria, com a real alegria de ser, com a real presença de ser. E quando isso se aproxima, a busca termina, a ilusão termina, um trabalho real agora começa a acontecer, num nível inteiramente novo, inteiramente desconhecido. E é algo que ocorre por graça divina. Apesar desse mim, desse eu, desse ego, o trabalho prossegue. E tudo que o ego pode fazer é continuar ainda procurando, de uma forma ou de outra, ainda se sustentar no seu pequeno mundo. Mas o poder da graça, o poder do silêncio, o poder da presença, vai realizando o trabalho dela. E é exatamente esta graça que realiza tudo. Mas é pura graça, Gilson, pura graça. É realmente pura graça e uma bênção e algo indizível, porque
São tão poucos acordados compartilhando satsang e ter essa oportunidade aqui no Brasil, alguém falando a nossa língua, estando disponível para satsang, é realmente algo indescritível, mestre. É uma graça sem precedentes. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui de uma inscrita no canal, Bárbara. Ela comenta assim, né? Boa noite, estou escutando os vídeos, né? Vendo os vídeos. Gostaria de fazer uma pergunta. Sua consciência é desperta? Gilson, só há uma consciência e ela não pode ser minha sem ser sua também. Na verdade, só há uma única consciência. Essa consciência, ela não está dormindo. Essa real consciência é a realidade deste ser que você é. Você que está me ouvindo, você é esta realidade, você é essa consciência. Uma vez que você não esteja insciente dessa realidade, você não está mais dormindo. Mas colocando assim de uma forma muito clara, boa parte da humanidade, nesta condição de insciência do seu próprio ser, está dormindo. E se você está dormindo, esta consciência comum, que eu tenho chamado de consciência egóica, é, na verdade, a consciência que prevalece na maior parte da humanidade. Aqui nós estamos compartilhando com você a possibilidade do despertar. Quando isso está presente, não há mais essa inconsciência, não há mais este sono, não há mais esse modelo de consciência egóica operando, produzindo contradição, sofrimento, toda forma de medo, todos os tipos de problemas. Tudo isso se desfaz quando não há mais esta inconsciência. E aqui o convite é para você assumir isso, porque é, na verdade, o seu estado natural. É o estado natural de todos nós. Acordar nesta vida, assumir essa realidade, é a única coisa que importa. Então, quanto à consciência, só há uma consciência. E ela, na verdade, ela está presente. Esta consciência comum a todos, que é a consciência do sonho, do sono, é, na verdade, uma inconsciência, que nós chamamos de consciência egóica. Mas a verdade da real consciência, que é a consciência de ser, ela está presente. E aqui estamos compartilhando com você a partir deste lugar, desse espaço. Isso chega à sua vida através da graça divina. Aqui, essa foto é a foto de Ramana Maharshi. Aquele que, por sua graça, esse estado aqui está presente, por sua graça, esse estado está revelado aqui de uma forma muito clara. Não há mais contradição, não há mais sofrimento, não há mais problemas, porque a verdade do seu ser não carrega isso. Então estamos sim compartilhando com você, não de uma teoria, de uma crença, de um conceito, mas a partir desse espaço, a partir deste novo, entre aspas, deste novo lugar. Então isso é possível a todo ser humano. Isso é possível a todos nós. É isso. Ô, mestre, até dentro desse tema, fica muito claro quando a gente encontra o mestre, que na realidade, quando essa graça nos encontra, que acabou a busca, não tem mais nada a buscar, mas tem esse trabalho para ser feito, essa mudança na própria máquina, que está viciada nesse modelo. O mestre pode falar um pouco sobre esse processo que ocorre na máquina, sobre essa questão do despertar da Kundalini? Então, Gilson, tudo isso é algo natural, que acontece muito naturalmente pelo poder da própria presença. Então, não se trata do uso de práticas, veja bem, de técnicas, de esforço, nada disso que nos é ensinado aí fora, dentro desses modelos
nessa assim chamada espiritualidade. Nós estamos diante de algo que é esta realização que ocorre de uma forma muito simples, muito natural. Tudo que se faz necessário é ficar disponível para que, por esse silêncio, todo esse processo interno de mudança ocorra. E sim, há uma mudança que ocorre nesse corpo, nessa mente e naturalmente nesse cérebro. No entanto, isto não é uma ação que tem por base uma técnica, uma prática ou um modelo para seguir. Isso é algo que acontece pelo próprio poder da presença. Isso ocorre muito naturalmente dentro desses encontros chamados satsang. E isso, no dia a dia, começa a acontecer em razão da ciência do autoconhecimento, da verdadeira arte do autoconhecimento. Então, há uma diferença entre a verdade do autoconhecimento e o que é chamado aí fora de autoconhecimento. Eu uso essa expressão aqui com um significado inteiramente novo. Não confundam essa expressão com aquilo que vocês já ouviram aí fora sobre autoconhecimento. Na filosofia, na psicologia, ou em alguma outra ciência relacionada às relações humanas. Estamos falando de uma outra coisa. A ciência do autoconhecimento lhe aproxima da verdade sobre a meditação. Quando há essa visão do autoconhecimento e essa aproximação da real meditação, esse despertar desta consciência real ocorre, floresce dentro de você. E isso, naturalmente, opera uma mudança nesse corpo, nessa mente, nesse cérebro. É isso que os sábios da antiga Índia chamavam de energia da consciência, ou energia da Kundalini. Uma mudança ocorre nessa estrutura, nesse corpo-mente. Então, a partir desse instante, um novo cérebro está presente. A palavra aqui, Kundalini, também, vamos compreender. Hoje em dia as pessoas usam a expressão Kundalini de qualquer forma, como usam a expressão meditação de qualquer forma, ou a expressão autoconhecimento de qualquer forma. Então, é sempre de qualquer maneira que as pessoas usam, sem compreender o que é realmente Kundalini, o que é realmente autoconhecimento, o que é realmente meditação. Então, é um processo, Gilson, que ocorre na máquina. Isso pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos e pode levar uma vida inteira. Alguns só realizam isso no momento de deixar a forma, nessa assim chamada morte, como em geral as pessoas usam a expressão. No momento da morte, de deixar a forma, alguns adentram ao Sahaja Samadhi, ao estado de Turiya. Então, isso é muito relativo. Isso vai de pessoa para pessoa. Colocando melhor, isso vai de mecanismo para mecanismo. Porque a verdade desta revelação, desta real consciência, é exatamente o fim desse sentido de pessoa ali. Então, é um trabalho na máquina. Um trabalho belíssimo, mas que o sentido do eu, do ego, não entra nisso. Não se trata de experiências, de contato extrafísico ou sensações no corpo, não é nada disso. O sinal clássico desse despertar real da consciência, que é o despertar da Kundalini, é a ausência do sentido de separação entre você e a vida, entre você e Deus. Quando há o real despertar da Kundalini,
o sentido do ego se desfaz. Algo está presente, uma energia nova, uma inteligência nova, um poder novo. Estamos diante da compaixão, diante do amor, diante da verdade, diante da real graça divina, ali, naquela forma. Isso é o real despertar da Kundalini. Esta é a real verdade quando esta energia divina, que é a graça divina, que é a graça de Deus, assume esse corpo-mente. Então, estamos diante da realidade. Mas isso é algo que ocorre, repito, naturalmente. E o intelecto não alcança isso. Não é para o intelecto. Na verdade, esse intelecto condicionado também é parte daquilo que desaparece. Nesta real e profunda mudança ou transformação nessa estrutura, nesse corpo e nessa mente. É isso. Mestre, gratidão, gratidão. Já deu nosso tempo, então, vamos ficando por aqui. Gratidão por mais esse videocast. Para você que está assistindo o vídeo, deixa um comentário, deixa um like e, principalmente, se quer vivenciar, se aprofundar nessa investigação que o mestre traz, poder mergulhar nesse silêncio que o mestre vive, no primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo de informações sobre os encontros satsang, encontros de final de semana, tanto online quanto presenciais, além dos retiros. Então, fica o convite e, mestre, até a próxima. Eu vou ler um trechinho do livro A Consciência é o que Eu Sou, do Joel Goldsmith, e se não houvesse eu, não haveria problema. Temos que investigar a natureza e estrutura desse eu, dessa pessoa que eu sou.